Com alegria, que mais uma oportunidade retornamos ao Bezerra de Menezes para conversar um pouco sobre o Evangelho. O Evangelho que para nós é fonte de inspiração, de renovação de esperanças, de alargamento de ideias, de multiplicação, principalmente de bênçãos. Quando nós nos deparamos com momentos de tamanha necessidade em fazer melhores escolhas, em ter pensamentos mais equilibrados, para praticar aquilo que verdadeiramente nos libertará. Então, desta vez, vamos conversar um pouco sobre o que está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, indissolubilidade do casamento. É interessante para a gente começar a pensar que o que está no Evangelho é o ensinamento moral. Vamos relembrar que Kardec, para fins didáticos, separou os evangelhos, os textos do Evangelho em 5 tópicos e colocou o ensinamento moral como sendo aquele que seria destacado no Evangelho segundo o Espiritismo. Contra esse ensinamento moral, nenhuma informação foi capaz de sustentar em pé. Não houve quem atacasse o ensinamento que até hoje nos serve de farol, nos serve de segurança, nos dá campo para que nós estruturemos o conhecimento e verdadeiramente as ações e um novo comportamento por conseguinte. Então, posto isso, devemos entender também, ou precisamos entender também, que o Evangelho está no capítulo 22, antecedido pelo 21, óbvio, com o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa informação de Jesus por si só, ela deveria trazer para nós várias significações, porque ele não falou de uma possibilidade, ele afirmou que haveria essa tentativa de falsear os ensinamentos para que a escravidão continuasse. Escravidão do homem sobre o próprio homem, escravidão nossa, consoante os vícios desenvolvidos, os medos, as culpas e tantas dessas questões que ainda nos trazem com mal a ignorância. Então, quando Jesus nos diz haverá falsos cristos e falsos profetas, devemos entender também que à época de Jesus existiam 2 símbolos de muita força. Um deles estabelecidos pelo nome de lei, e a lei nós precisamos entender que as leis eram as leis recebidas por Moisés no Monte Sinai, e aquelas outras acrescentadas por ele mesmo como forma de organização, de ordenamento social e jurídico. Então, nós não estamos falando, quando se fala a lei, nós não estamos falando apenas dos 10 ensinamentos contidos no Êxodo, capítulo 20. Mas nós estamos falando também das leis em que organizava a sociedade, organizava as partilhas, organizava as finanças e a forma de relacionamento entre as pessoas de forma geral, o ordenamento jurídico. Então, um desses símbolos sendo a lei e o outro os profetas. Então, a questão dos profetas, nós ligamos muito as informações com relação a predizer o futuro, quando o profeta era aquele pelo qual Deus se utilizava para fazer as revelações ao povo. Era aquele que servia de
exemplo, servia de modelo pela sua vida mais alinhada aos princípios, apresentados na Torá. Então, quando Jesus nos diz que haverá, ou que haveria falsos cristos e falsos profetas, ele estava nos assegurando que as leis, mutáveis com o tempo, seriam utilizadas por pessoas menos escrupulosas, iguais a nós. Vamos ver isso nas definições a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, naquelas categorias, 10 classes, 3 classes e 10 ordens, e que esses falsos profetas, como diz, estavam falando por si, e não em nome do Senhor, e não em nome de Deus, e não em nome do Pai da criação. Então, esse capítulo 21 já nos prepara, já nos contextualiza, já nos informa a respeito dos vindouros. E o capítulo 22, que é o que nós vamos conversar um pouco hoje, fala sobre o casamento. E o casamento precisa ser entendido aqui tanto pela questão das leis, quanto pelas questões das afinidades. Então, quanto às leis, nós já vimos que as leis são mutáveis de acordo com as organizações sociais de cada época, de acordo com o grau de evolução, de percepção, de estabelecimento de escolhas. Logo, a indissolubilidade que falamos não se trata das afinidades, mas se trata das questões sociais. Se trata principalmente do estabelecimento de regras de conduta. Então, vamos ver no item 1 do capítulo 22 que um homem procura Jesus e diz: Senhor, é lícito dar carta de divórcio à esposa? Então, quando nós perguntamos a alguém o que é lícito e o que é ilícito, nós estamos falando de uma coisa que é certa ou de uma coisa que é infração. O que é certo é lícito, o que é ilícito é uma infração. Então, a própria pergunta já diz que ele tinha dúvida com relação ao seu pensamento original. E Jesus então diz que essa forma de aproximação está muito em dia com a percepção dele sobre o que realmente motiva, o que realmente estimulou para que ele desse essa carta de divórcio. E aqui é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo para a gente começar a entender a fala de Jesus. No capítulo 12 do Evangelho, da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz um preâmbulo maior do que o que costuma fazer para introduzir o que ele chamou de dons do Espírito. E ele falou então do dom de línguas, do dom de ciência, ele falou do dom de sabedoria, de prudência, de ver e conversar com espíritos, e o dom da profecia. E ele faz esse preâmbulo para inaugurar o capítulo 13, onde ele diz que todos esses dons e que todas essas bênçãos que nos são trazidas como que a nos desvelar um mundo muito maior do que aquele que os nossos olhos físicos conseguem alcançar, é a participação do espiritual no nosso mundo.
é a nossa projeção também para o espiritual, como está na questão 84 do Livro dos Espíritos, que os dois mundos coexistem e se interrelacionam. Então, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. E vamos pensar aqui na Terra, quantos idiomas existem ativos e quantos já não são mais falados, mas existiram. Mas à época, Paulo não fez distinção entre os ativos e os inativos, entre os falados e não mais falados, entre os muitos falados e os poucos falados. Mas ele disse, a língua dos homens. E pensemos que o plano espiritual, que nós sabemos, não de lembrança, mas nós sabemos pela revelação, pelas revelações. E aí nos torna muito mais impressionantes a leitura de hoje, do capítulo 122 do Vinha de Luz, que diz exatamente isso. As nossas lembranças, as nossas recordações, que deveriam ser por aquilo que verdadeiramente nos serve de parâmetro. Mas, por misericórdia, Deus, nosso Pai, vem nos revelando paulatinamente essas informações que nós precisamos recordar. Então, esses planos espirituais foram sintetizados por Paulo como língua dos anjos. Então diz ele, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, ou se eu não tivesse caridade, a depender das traduções, nada saberia. Mas os dons que ele descreve, então, no capítulo 12, ele fala de cada um dom especificamente, e ele diz que todos esses dons, todas essas ciências, todos esses mistérios que fossem descobertos por nós, ainda que fossem descobertos por nós, sem amor, como nós desfrutaríamos deles? E todas as organizações sociais, sem amor, o que seria? E as leis, como seriam apresentadas, como seriam pensadas, como seriam redigidas e como seriam aplicadas? Sem amor. E os profetas, o que viriam revelar? Se não fosse revelar com amor e pelo amor. Então, a condição de entender essa carta de Paulo vai nos ambientando sobre a fala de Jesus. O princípio que ele fala, o princípio que Jesus fala, não é no princípio da humanidade, mas é no princípio de ser aquilo que é puro, aquilo que ainda não foi maculado, aquilo que ainda não foi mexido por questões de interesse menor, pelos falsos cristos e pelos falsos profetas. Então, compreender, quando ele vai avançando no texto, compreender que um jovem procura Jesus para esse tipo de pergunta, ele estava querendo saber se seus sentimentos estavam certos, se seus sentimentos eram puros, eram verdadeiros, o que mais estava. Mas a nossa ideia, muitas vezes, é de que a interpretação que deve ser dada é aquela que a gente sente. E o texto vai dizendo que o rapaz, ouvindo Jesus, ficou mais confuso. E diz assim, mas Senhor, Moisés permitia. Moisés permitiu. Lembremos que ele falou primeiro da lei. É lícito dar carta de divórcio à esposa, referindo-se à lei. A lei mosaica que dizia que era lícito dar carta de divórcio em caso de adulteração da esposa. Primeiro ele faz uma pergunta sobre a lei. Jesus diz que ele devia consultar o coração dele. Aí ele então diz, Senhor, mas Moisés
permitiu. Moisés permitia a seu tempo e permitiu então para que os vindouros fizessem a mesma atividade. Então, mais uma vez, os profetas foram trazidos à cena, a lei e os profetas. E Jesus diz então ao rapaz, no princípio, antes de toda essa mistura, não era desse jeito. Porque o Pai nos criou macho e fêmeas. Machos e fêmeas. Pergunta 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos. Contextualizando cada resposta a partir da explicação que Jesus deu ao homem. Agora pensemos, a partir do momento em que Jesus pede para que ele consulte o próprio coração, Jesus pediu a ele que entrasse na intimidade dele e que tudo aquilo que fosse escolhido pela consciência dele perante o Eterno, pela consciência que ele estava, como nós estamos, desenvolvendo. Porque a consciência não é um órgão, a consciência é um estágio. A gente escuta, que a lei de Deus está escrita na consciência, na questão 621, e a gente pensa que consciência é um local, um órgão físico, quando é para nós um senso que está sendo trabalhado, um aguçamento. Agora, por que Jesus pede então para que ele entre em intimidade? Porque ele não poderia indicar, sob pretexto de aparências exteriores, se o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E é com aquela memória que aquele rapaz iria lidar de agora por diante. Seria uma memória agradável, seria uma memória alegre, seria uma memória... E aí ele então pede para que ele resolva as questões internas antes de pensar em tomar qualquer decisão. E isso faz com que a gente entenda o que ele vai novamente nos explicar no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24. O homem que ouve as minhas palavras e as põe em prática se assemelha ao homem prudente. O homem prudente, na época de Jesus, era o homem que tinha a vida íntegra, que tinha a vida contrita. Eram os sábios, eram aqueles não doutores da lei, mas eram homens realmente, que tinham esse comportamento, essa perspectiva de uma vida mais santificada, de uma vida mais entendida dos aspectos espirituais, sendo apresentada em aspectos físicos, como nós estamos temporariamente. Então, ouvir a voz de Jesus é um aspecto que precisa ser entendido nesta fala. E ele diz, consulte o seu coração, consultemos o nosso coração. O que Jesus nos fala? O que Jesus nos orienta? O que Jesus nos indica? O que Ele nos aconselha? E dentro deste aconselhamento, o que é que nos cabe? O que é que nós devemos? O que é que nós precisamos colocar em prática? Então, ouvir a voz dele é uma etapa. Pôr em prática é o complemento desta etapa, sem a qual haverá apenas audição, e, consequentemente, a memória de que ouvimos e não conseguimos pôr em prática. Um outro ponto, ainda quando Jesus fala do princípio, ele refere-se também aos princípios, como nós falamos há pouco,
das leis e dos profetas. Mas ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas, ou sobre tudo, e ao próximo como se ama a si mesmo. Entretanto, no capítulo 16 de João, ele vai nos dizer: eis que eu vos dou um novo mandamento, eis que eu vos dou um novo ensinamento, um novo aconselhamento, uma nova prática, que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Lembremos que ele não revogou a lei, porque ele vai nos dizer, o que está no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17, eu não vim destruir a lei, mas vim para dar-lhe cumprimento. Então a lei e os profetas estavam mantidos, amando a Deus sobre tudo e ao próximo como se ama a si mesmo. E então, em que se circunscreve o novo ensinamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E esse eu vos tenho amado, ele estava nos dando e continua nos dando o exemplo de como é possível, de como é factível, de como é real amar daquela forma. Claro que nós vamos instalando isso aos poucos dentro da nossa condição de inaugurar um comportamento novo. Porque quando nós falamos em renovação ou reforma íntima, é como se nós fôssemos começar do limbo, começar do branco, começar de uma folha em branco, e ninguém começa do nada, né? Nós temos que nos reconstruir a partir daquilo que identificamos que não nos serve mais. Como o próprio Paulo vai dizer também na carta aos Coríntios, quando era menino, vestia como menino, falava como menino, sentia coisa de menino, depois cresceu. As roupas não serviam mais. Os costumes já não eram ideais, não eram adequados, nem a idade, nem os lugares. Então teve que crescer. E as memórias também eram outras. Então, Jesus nos apresenta que, a partir deste princípio de amar como Ele nos tem amado, a medida deixa de ser entre nós, para ser Ele, como exemplo e guia, como está na questão 625. Então, a forma como Ele nos apresenta o amor não é falando apenas, é fazendo, é sentindo, é multiplicando esperanças, é nos trazendo conforto junto ao esclarecimento. Então, entrando agora na expressão casamento. O que é casamento? Aquilo que dá, aquilo que se ajusta, aquilo que forma um par. Então, o casamento, ou acasalamento, né, é aquilo que é formado aos pares. E essa questão de formar aos pares é interessante para que nós entendamos não como uma união civil, mas aquilo que nos liga a cada um, aquilo que nos aproxima um do outro, aquilo que nos dá a condição de entender que originalmente os espíritos, nós espíritos, não temos sexo, mas temos as duas polaridades. E tendo essas duas polaridades, precisamos desenvolver as capacidades inerentes a cada uma. E nessas aproximações que fazemos também junto a outras pessoas, a ideia não é só que um ganhe, a ideia é que todos ganhem. Quem está perto sente a energia, sente a construção, a edificação
de uma relação com bases mais amoráveis, mais vividas, mais exercidas, baseadas na apresentação do Cristo. Ainda mais quando nós estamos falando do sentido. Então, apresentar sentido. O jovem procura Jesus. Ele faz uma pergunta. Jesus então lhe responde. Ele então apresenta outra pergunta. Jesus então lhe responde. Pensemos nós. Quantas perguntas mais esse jovem teria para fazer a Jesus sobre relacionamento? E não fala apenas relacionamento entre homem e mulher, mas relacionamento em sentido pai e filho, irmão com irmão, amigos, companheiros de trabalho, companheiros religiosos, pessoas que frequentam o nosso grupo social, e quantas outras perguntas seriam necessárias para que Jesus esclarecesse que todas essas questões, tal qual o casamento, são regidas por leis sociais e são regidas também por leis espirituais, em que as profecias tão comentadas naquela época e hoje tão à baila novamente, são profecias que não vêm falar do futuro, mas nos ajuda a projetá-lo. Desculpe. Mas nos ajudam a pensar nele. Porque ouvir as palavras de Jesus e não colocar em prática é desprezar um conteúdo valioso para que o futuro aconteça e seja promissor. Para que nós nos libertemos de muitas dessas regras que não nos trazem a condição plena do exercício, do amar. Porque estamos mais com medo das sanções do que com liberdade para amar de verdade. Quantas perguntas mais esse jovem faria? E todas quantas fossem necessárias, falaria apenas aqui da terra, porque as perguntas estariam circunscritas à visão, onde a visão alcança. E Jesus, em todas as suas respostas, desde o princípio, estava trazendo ao jovem, como traz a cada um de nós essa noite, a percepção de elementos espirituais que estão em nossa genética divina. Elementos espirituais que, por mais que nós estejamos esquecidos, eles eclodem. Por mais que nós, de alguma forma, nos julguemos insensíveis a eles, quando reencontramos afetos e desafetos, eles muitas vezes assumem a nossa capacidade de pensar e nós nos surpreendemos com as nossas reações, muitas vezes de alegria, muitas vezes de raiva ou mesmo tristeza. Então, o que Jesus nos convida, em síntese, é para a percepção não da efervescência, não do calor externo, mas do que nos motiva cada gesto, cada palavra, cada relação, cada situação,
cada ligação mental, porque essas nossas escolhas falam muito do nosso grau de percepção. E como nós citamos há pouco, nas classes e ordens estabelecidas a partir da questão 100, estão ali enumerados muitos dos conceitos que, se nós não os temos todos, mas temos alguns, já nos dá a condição de entender que os que estão à nossa volta fazem parte desse mesmo contexto. E que todos nós estamos buscando cumprir a lei, e a percepção da lei é o exercício. Não é a percepção pela letra, que é morta, mas é o espírito da letra. Essa sim é a consciência. O espírito da letra que nos dá a dimensão do que nós já devemos fazer, tendo ou não tendo quem esteja a nos observar. Já nos dá a condição de entender que aquilo que de alguma forma nós estamos intentando fazer ao outro, se todos fizessem, a Terra seria um lugar melhor ou seria um lugar mais difícil? Então, a letra está muitas vezes nos trazendo prisões, está nos trazendo interpretações repetidas, café requentado. E nós estamos muitas vezes voltando aos mesmos textos evangélicos com a mesma percepção, com a mesma diagramação, com a mesma definição, e quando os textos se repetem, é como se nós já tivéssemos exaurido completamente o conteúdo daquela lição e deixamos de ouvir, deixamos de meditar, deixamos de fazer aquele que Jesus convidou o rapaz. Consulte o seu coração, qual o sentido? E aí nós vamos entender, pelo exercício, pela análise, o que é que nós estamos pedindo a Deus que aconteça, o que é que estamos pedindo a Deus que nos favoreça, sobre o que nossas considerações sobre a vida têm situado, como estão as nossas disposições, né, de aceitação, de concordância, de convivência, a partir do momento em que nós buscamos no íntimo esses sentidos, buscamos essas reflexões, buscamos essa análise e, naquilo que entendermos que estamos corretos, prossigamos. Naquilo que entendermos necessário de correção, corrijamos. Mas é preciso discernimento para distinguir um do outro, como a prece tão famosa que nós repetimos tem nos dito. Então, coragem para mudar aquilo que pode e precisa ser mudado. Coragem também para aceitar aquilo que não pode nem precisa ser mudado. E discernimento para distinguir um do outro. Neste instante, mais uma vez, estamos ouvindo Jesus nos convidando a fazer esse mergulho, ou numa palavra da moda, essa imersão, sobre quais são os valores que Ele nos apresentou e que nós já temos como nossos. Quais são os valores que Ele nos apresentou e que nós defendemos como nossos? Quais são os motivos que nos trouxeram até aqui? Qual é o sentido que nós estamos empregando para cada ação, para cada convivência, para cada palavra? Se estamos compreendendo, por que estamos compreendendo? Estamos tentando fazer troca com a divindade? Estamos sendo bonzinhos
para que os outros nos vejam como bonzinhos? Então, mais uma vez, esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz profundas reflexões, porque é um dos poucos capítulos que nós não encontramos no Sermão do Monte, no Sermão de Jesus no Monte. Mas o capítulo 24, o capítulo 23, tem o título de Moral Estranha. E estranha não no sentido de que ela seja errada, mas ela se tornou estranha ou porque à época de Jesus as palavras tinham outra interpretação, ou porque na sua essência elas foram distorcidas pelos falsos cristos e pelos falsos profetas do capítulo 21, pelas adequações do tempo, nas leis e a gente vai vendo que essa estranha moral, aquilo que Jesus nos apresentou, permanece estranho para a gente porque muitas vezes a gente ouve, acha bonito, acha interessante, mas a prática ainda nos custa tanto. Quando a nossa dificuldade está sendo entender que é mais difícil permanecer na dor que nós estamos. Está sendo mais difícil para a gente permanecer nas dificuldades que nós temos. Então Jesus vem nos chamar para uma nova vivência, uma nova percepção. E lembrando do filho pródigo, né, que caiu em si e disse: na casa do meu pai nenhum servo é tratado desse jeito. Ele nos diz abertamente que chegou a hora de dizer que estamos cansados de sofrer, que estamos cansados dessa dificuldade toda que tem nos custado milênios, dividindo ideias que não nos servem mais, mantendo vícios, mantendo costumes que não nos dão o verdadeiro sentido da vida, nos traz alegria para a vida mais. Mas é preciso renovar, é preciso estabelecer um fim para essa dor, para essa dificuldade. E naquele momento em que muitos do Evangelho, ouvindo o próprio Jesus, vai, tua fé te curou, estamos em busca dessa cura, estamos precisando dessa cura. Mas é preciso que em um momento nós caiamos em nós para dizer definitivamente: Senhor, quero que eu veja, quero ser limpo, quero ficar curado, quero andar novamente, quero crescer, quero parar de sangrar. E Ele vai nos olhar e dizer que a nossa vontade central é quem determinou o processo de reabilitação. E é nesse ponto que nós vamos recuperar antes da queda. Esse é o ponto que nós vamos restabelecer, contar a história de onde nós paramos, antes de ter saído da casa do Pai. É o momento onde tantas dessas nossas memórias vão aflorar, mas vão aflorar também as ideias de que nós reencontramos o ponto que nos reconecta a Deus, não por aparências exteriores, e o caminho de volta começará a ser feito. Porque a própria existência da casa do Pai já é para nós motivo de grande alegria. Imaginemos estar na casa do Pai. Então,
mais uma vez, Jesus nos fala de várias fases, de vários níveis de um relacionamento. Não apenas de um relacionamento matrimonial, ele fala dos vários níveis, de vários sentidos, para que a gente perceba que tudo aquilo que é material está a serviço do espiritual, que Deus, nosso Pai, não faz separação de quem é filho e de quem não é filho, todos somos filhos. De que, como o próprio Deuteronômio nos fala, ele não é pai de corpos, mas de espíritos. Mas quando nós nos encontramos ligados ao corpo, é porque temos lições a aprender nesse corpo. E essa convivência, a que nós chamamos de casamento, matrimônio, de união estável, o que quer que seja, são vários níveis de percepção dentro das condições que nós temos, já de escolher o que é bom dentro daquilo que não nos serve mais. Até que nós possamos escolher o melhor dentre os melhores, num outro momento, numa outra condição de compreender. E assim, quem sabe, nós conseguiremos estabelecer, vivendo aqui na Terra, o que será um dia viver no céu.